Eu trouxe uma palavra para o seu coração e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o verso de número 26. Lucas, capítulo 23, e o verso de número 26. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Eu queria fazer um desafio para você esse final de ano que tá chegando. Nós sempre faz 2 anos que todo ano nós temos um devocional para fazer com a igreja. Esse devocional desse ano é Encontrando Deus Face a Face. Nós vamos ter um próximo devocional que vai ser lançado no próximo mês. Mas eu queria fazer um desafio para você. Não a partir do ano que vem, mas a partir do próximo culto que você vier, traga uma Bíblia de papel. Não dependa somente daqui. Uma Bíblia que você pode marcar. Existe uma Bíblia de anotação que ela tem a palavra e do lado tem um espaço em branco, porque a palavra de Deus é ela que nos dá a direção. E se você vem, se você vem para a casa de Deus, nada mais importante do que você trazer a Bíblia do Senhor. Quando eu não sou muito, eu não sou fanático, faz tanto tempo que eu não vejo uma partida de futebol, não estou acompanhando, não acompanho o jogo do Brasil, do São Paulo, de ninguém. Mas você vê o torcedor desses times aí, do Corinthians, né, do Palmeiras que não tem mundial, você vê eles com a camiseta. Tem alguns que tem uma tatuagem assim, sabe? Eu vi esses dias aí numa foto aí numa mídia, um rapaz que tatuou a camisa de São Paulo inteira no corpo dele. Então se ele sair na rua sem camisa, todo mundo vai achar que ele está com a camisa de São Paulo. Eles acham que isso é o que? A identidade dele com o time que ele tem. Nós precisamos ter uma identidade com o time que nós estamos jogando para a vida eterna, que é o time de Jesus. Amém? E a palavra de Deus, ela é poderosa. Se você não tiver condição nenhuma de comprar uma Bíblia, fala comigo que eu vou te dar uma. Mas eu gostaria muito que essa igreja adotasse a Bíblia, né? E a Bíblia de papel. Quando você trouxer, você abrir a palavra, né? Quando a gente estiver empolgado aqui, falar para você assim, levante a sua Bíblia assim, bem alto. Aí você vai dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E às vezes a gente não faz isso para não constranger aqueles que não trouxeram a Bíblia. Mas vamos criar essa cultura dentro da igreja. Algumas coisas de verdade estão se perdendo dentro das igrejas. Não é só aqui, mas dentro das igrejas. Algumas facilidades estão se perdendo dentro da igreja. Amém? Você vai levar isso para o seu coração com amor e não vai achar que o pastor está te pegando no pé. Mas assim, se eu pegar no pé, porque eu quero ver você sentado naquela mesa da ceia, onde Jesus vai estar ministrando ali a ceia junto comigo ali. Eu quero estar junto com você, né? E a palavra de Deus é ela que nos sustenta. Amém? Antes de eu ler o texto, eu quero dar um aviso. Dia 7 de dezembro, o ano está terminando, e nós vamos ter a nossa assembleia local. O que é assembleia? A assembleia local, ela é
na realidade a Assembleia Local qual que é a autoridade máxima da igreja aqui? E aí todo mundo vai achar que é o pastor, mas é a Assembleia Local, que é realizada uma vez por ano. Nessa Assembleia a gente presta conta de tudo aquilo que a gente fez durante o ano, a gente presta conta do financeiro da igreja, e nesse ano a gente vai ter eleição para a junta da igreja. O que é a junta da igreja, pastor? A junta da igreja é um grupo de irmãos que é eleito pela igreja para representar a igreja nas decisões mais importantes da igreja. Ou seja, nada do que eu faço aqui, eu faço simplesmente porque eu quero fazer. Ou seja, eu vou fazer algo, vou vender um terreno, ou vou comprar um terreno, aí eu falo assim, não, eu vou alugar. Não, primeiro eu levo para a junta da igreja, que é um grupo de irmãos que foram eleitos no final do ano, e lá a gente decide. Digamos assim, eu quero alugar o prédio da frente ali para colocar as nossas crianças, fazer uma igreja para as crianças, no prédio da frente que está desalugado. Aí eu vou levar para a junta. Se a junta falar assim, votar e falar, pastor, eu acho que não é uma boa a gente alugar ali, e aí a gente aborta a missão. Então é muito bom, porque o pastor aqui não é o tirano, não é aquele que toma todas as decisões, e quem toma decisões é o que? Aquelas pessoas que são eleitas na junta da igreja. Geralmente vai dar umas 9 pessoas, e aí dia 7 agora a gente vai ter a eleição. E se você quiser se candidatar a fazer parte da junta da igreja, né, você precisa ser membro da igreja pelo menos 2 anos. Você precisa ser alguém que está envolvido com as coisas que acontecem na igreja, porque não tem como fazer parte de algo tão maravilhoso como esse e eu não vir na igreja, eu não saber o que está acontecendo e qual que é a necessidade da igreja. Então, se você é membro há mais de 2 anos, tem mais de 18 anos, né? Se você é um membro assíduo, né? Se você quiser fazer parte da igreja, você tem um papel lá fora, você escreve seu nome, né? Deixa seu telefone, e aí a gente vai pegar os nomes, a gente vai passar por uma comissão de avaliação, né? Que é formado pela junta atual, e aí dia 7 vai ter a eleição da nova junta da igreja para 2026, entenderam? Amém? Glória a Deus. Então chega de falar dessas coisas burocráticas. Quem achou a Bíblia, o texto que eu te pedi, diga amém. Diz assim, só vou ler um texto. E como conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que o levasse após Jesus. Amém? Até aqui. Faz alguns meses, eu estava passando para ir no Shopping Espaço, né? E aí eu notei que tinha alguns carros da polícia parado ali, e do lado, numa calçada, tinha uma poça de sangue, e tinha um corpo estendido ali. E uma das coisas que eu observei é que as pessoas passavam por lá e só não pulava o corpo assim, porque o policial falava assim, para o outro lado. Mas alguns passavam, ainda dava aquela olhada, alguns passavam, não olhavam nada, parecia uma cena normal, parecia algo assim, tipo, porque assim, eu lembro que na minha infância,
se a gente soubesse que morreu alguém, não precisava nem ver. A gente já ficava com medo, já não dormia, já ficava um negócio estranho. Mas hoje as pessoas, elas passam simplesmente pelo corpo e vai embora, e a vida continua como se não tivesse acontecendo nada. Existe uma palavra de Jesus que ele diz que nos últimos tempos, quando ele está falando dos últimos tempos, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o mal, o amor de quase todos ia esfriar. E Jesus não estava falando lá de fora, porque as pessoas que não encontraram Jesus ainda, o amor deles, eles ainda são insensíveis para alguma coisa. Ele estava falando do povo dele, ele estava falando da igreja, ele estava falando de mim, e ele estava falando de você, que por o mal se multiplicar no meio da terra, o amor de quase todos ia esfriar. E quando sabe, eu sou pastor de igreja, quase nunca, poucas vezes eu saio para pregar em outra igreja. Às vezes quando o pessoal me convida, eu digo: olha, você tem certeza? Porque a minha palavra é uma palavra pastoral, eu tenho palavra para a minha igreja, para a necessidade da igreja. E a gente nota que nas igrejas existe essa frieza espiritual, ela está crescendo cada dia mais. Ninguém se importa. Eu não me importo se o meu irmão que sentou no meu lado domingo aqui, se ele está 1 mês, 2 meses sem estar na igreja, eu não ligo para ele, porque eu estou muito preocupado comigo mesmo. Certa vez alguém dessa igreja chegou para mim e falou: pastor, eu fiquei doente e ninguém me visitou, ninguém me mandou uma mensagem. E aí eu, educadamente, eu perguntei para a pessoa, falei o seguinte: meu amado, e quando alguém ficou doente na igreja, você visitou? Você mandou uma mensagem para essa pessoa? E eu sabia que ele não fazia isso. Por quê? Porque nós estamos preocupados, nós achamos que nós somos o centro da atenção de Deus, nós somos o centro da atenção de todo mundo. Então as pessoas, elas têm que nos servir, mas nós não queremos servir. Nós queremos que as pessoas se importem conosco, mas nós não nos importamos com as pessoas. Tanto faz se ela tem uma amizade na igreja e essa pessoa some. Sabe, esses dias eu estava conversando, eu acho que era com o pastor Júnior, me permita falar uma coisa privada que eu estava falando com ele essa semana, ou a semana passada, não lembro. Eu falei para o Júnior, tudo aquilo que você faz, que eu faço, que os pastores fazem, a gente faz porque primeiro a gente tem uma convicção de chamado. Nós fomos chamados por Deus, e nós não fazemos por nada em troca. Mas se você sair da igreja, talvez umas 4 ou 5 pessoas vai me perguntar se
Cadê o pastor Júnior? Sim ou não? Talvez. Porque a gente está deixando esse esfriamento espiritual entrar dentro da gente. Quer ver uma coisa? Desculpa, mas eu preciso falar para trabalhar o meu coração e o coração da igreja. Quem lembra da ministra Jaqueline, a esposa do pastor Jackson? Quanto tempo faz que ela não vem na igreja? E eu vou te falar uma coisa, durante todo esse tempo, eu acredito que talvez 2 ou 3 pessoas me perguntaram por ela. Vocês estão entendendo que o negócio assim é bem mais embaixo? Alguém me perguntou, 2 ou 3 pessoas durante esse tempo todo, e já faz um tempo bom. E ela está passando por uma crise de depressão, mas ninguém me perguntou quantas vezes ela ministrou aqui, quantas vezes ela serviu no dedo. É só um exemplo no NT. Então eu falei para o pastor Júnior essa semana: Júnior, nós fazemos as coisas porque nós somos chamados por Deus. Porque, como diz aquela música do Alessandro Villas-Lobo, há um fogo queimando dentro do meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Ou seja, ele está falando de um texto de Jeremias, que quando ele quis, ele pregou, e as pessoas não se convertiam, ele começou a ficar desanimado. Ele disse assim: eu pensei em parar de falar do teu amor, mas quando eu pensei de parar, um fogo queimava dentro do meu coração, e me fazia pregar mais ainda. Por quê? Porque é algo que vem de dentro de Deus. Nós precisamos se importar com pessoas. Sabe, eu de vez em quando assim, eu faço enterro, e às vezes quando alguém morre, até nisso eu começo a ver um monte de desculpa. Eu não vou poder ir, eu não vou no velório, eu não vou no enterro. E aí quando eu mando em algum grupo, o pessoal manda para mim meus sentimentos, mas não foi ninguém da minha família que morreu, foi alguém que morreu. Você tem que mandar os sentimentos para a pessoa, para o familiar que está vivo, não para mim. Está doendo? A verdade é como na minha época, quem lembra do metiolate vermelho? Misericórdia, aquilo lá não era de Deus, é do inimigo. Você não chegou a pegar, né? Aquilo lá era do inimigo. Hoje tem uns mais light, né? Light, né? É um branco agora que você põe. Mas você colocava lá, quando você caía, quando eu caía, eu dava um jeito de não falar para minha tia, porque quando falava, ela já vinha com aquele, né? Tirava o negocinho, pegava o metiolate assim, sabe? A minha alma, né? A minha alma saía do corpo e depois de alguns minutos que a dor começava a passar, ela voltava. E quando era nas costas, quando era no joelho ainda ia, mas quando era nas costas você ficava assim. A verdade bíblica, ela é como o metiolate antigo. Ela arde, mas ela cura. Ela muda. Por que eu escolhi esse texto aqui? Jesus, ele sempre foi acompanhado de uma multidão. Ele pregou para 5.000 pessoas, fez multiplicação para 5.000 pessoas. Ele sempre estava rodeado de uma multidão. Por quê? Porque quando Jesus tinha algo para oferecer, a multidão estava lá. A multidão buscava Jesus por causa do pão e do peixe. A multidão buscava Jesus para ser curado.
a multidão buscava Jesus. Mas esse texto aqui, a Bíblia diz que Jesus agora ele está levando a cruz até o Gólgota, Calvário. Jesus ele passou de sexta, ele passou apanhando, levando chicotada, colocando coroa de espinho, cuspindo na cara de Jesus, batendo na cara de Jesus, sem dormir. E agora ele é obrigado a carregar uma cruz que pesava cerca de mais ou menos 60 quilos, um pouquinho mais do que um saco de cimento. Mas você imagina isso para uma pessoa que tinha apanhado, que tinha sangrado, que passava a noite inteira acordada, sendo julgado de um lado para o outro, vai para Pilatos, vai para Herodes, vai não sei para onde, vai para os, está sem força. E agora ele vai levar a sua cruz. Quem já foi católico aqui? Levante a mão. Você lembra que eu não sei lá na igreja que você ia, mas na igreja que eu ia de vez em quando, que eu passava lá, tinha uma parte assim na parede, que eu não sei, o Júnior que é um católico ainda, sabe, só não é romano, mas ele é um católico ainda. Como é que dava aquelas estações que Jesus caía? Tinha um nome, né? Via Sacra. O que era aquilo lá? Tinha os desenhos lá, aonde Jesus caía, o tempo que ele caía, para lembrar. Jesus agora ele está carregando a cruz, e até quando ele consegue carregar, ele vai. Mas chega um momento que ele não consegue, ele não tem mais força, ele não tem mais ânimo, e a Bíblia diz que ele cai. E quando ele cai, o apoio, e a multidão está ali olhando, observando, a multidão está ali acompanhando Jesus, porque os romanos estão ali, os soldados fazendo um caminho, e os curiosos, a multidão está ali vendo o que está acontecendo, e Jesus cai, e ninguém faz nada, e ele apanha, o soldado vai lá, quem sabe chicoteia ele, levanta ele, coloca o braço da cruz de novo no ombro dele, ele caminha mais um pouco e ele cai, e a multidão, todo mundo está observando, mas ninguém faz nada, porque afinal de contas não tem nada, não tinha a ver com eles, era Jesus, e agora ele não tinha mais nada para oferecer, eles achavam. Aí Jesus cai de novo, mas a Bíblia diz que a multidão está ali olhando, curioso, mas de repente, o texto diz que vem um homem, ele não faz parte da multidão, ele simplesmente está passando ali, o nome dele, Simão Cirineu, ou de Cirene. Quem era esse homem? Esse homem era um homem que ele veio de um país da África. Ele estava trabalhando, porque olha o que o texto vai dizer: como conduziu com o estrangeiro o Cirineu chamado Simão, que vinha do campo. Ele estava trabalhando, ele não estava à toa, e ele estava simplesmente passando ali naquele momento, quando de repente Jesus cai. O soldado, ele com certeza ele viu alguma coisa de diferente naquele homem, diferente daquela multidão que só seguia de longe. O soldado vai lá, busca Simão e diz: eu quero que você venha aqui e ajude ele. Simão poderia simplesmente ter dito: eu não tenho nada a ver com isso,
chama outro. Eu estou ocupado, eu estou vindo do campo. Por que me envolver? Não tem nada a ver comigo. Eu posso simplesmente ser um espectador, igual os outros, mas nem isso eu quero ser. Eu só quero ir para minha casa. Mas a Bíblia diz que os soldados pegam Simão. E quem era Simão? Era um homem que estava vindo do campo, estava cansado, era um estrangeiro ali, alguém que vinha da África, do norte da África mais precisamente. Ele era um pai de família, ou seja, o cara era ocupado, era um pai de família. Olha o que diz, coloca para mim aí, Marcos 15, 21. Rapidão, me ajuda aí para acelerar. Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Ele fala: passei o dia trabalhando, preciso ir olhar a minha família. Não tenho tempo para isso. Mas ele não falou isso. A Bíblia diz que ele, quando Jesus não tinha mais força para caminhar até o seu destino, ele pega a cruz de Jesus e ele coloca no seu ombro e ele diz: eu vou caminhar mais uma milha com você. Você não vai ficar sozinho. Eu vou levar você até o seu destino. Eu não posso mudar o seu destino, mas eu posso ajudar você a chegar no seu destino. Simão não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando Simão. E como é que Simão achou? Não sendo apático. Não tem nada a ver comigo. Você quer ver na igreja, irmão? Você fala assim: ó, irmão, você manda no grupo lá que tem 100 pessoas. Pessoal, estou precisando de alguém para a gente ir ajudar o irmão a fazer uma mudança. A mudança dele é pequena. Tem algum irmão que pode ajudar? Não aparece ninguém. Não tem. Por quê? Não tem nada a ver comigo. Mas quando eu vou me mudar, eu mando lá e quero que alguém vá me ajudar a fazer a mudança. Por quê? Porque eu quero ser servido, mas eu não quero servir. Tá tudo bem? Posso continuar ou a gente ora e vai embora? Então, Simão, ele não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando Simão. E Deus nessa noite está procurando Simão aqui, aleluia. E quem é Simão? Não é um desocupado, não é alguém que está à toa, ele está trabalhando. Quem é Simão? Não é alguém que não tem família, ele tem família para cuidar também, aleluia. Mas mesmo ele sendo uma pessoa ocupada, tendo família para cuidar, ele pode caminhar com alguém mais uma milha. Ele pode ajudar alguém a não desistir. A pergunta é: por quê? Talvez Simão fez a pergunta: por que se envolver? Por que não ser como a multidão? Por que não ser igual a todo mundo? Porque nós somos diferentes. Porque existe uma presença poderosa de Deus.
Porque existe um mandamento divino de Jesus que dizendo, melhor é dar do que receber, aleluia, porque existe, sabe, uma figura que Jesus desenhou, quando ele chegou para os discípulos, e a Bíblia diz que ele pegou uma bacia, encheu de água, colocou uma toalha em volta de si, se ajoelhou diante dos discípulos e começou a lavar os pés de um por um, até que chegou a Pedro, e Pedro disse, não, Senhor, o meu o Senhor não lava. Aí Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então lava os pés, lava a cabeça, lava o corpo todo. Jesus, depois que lava os pés do discípulo, ele diz para eles, vocês me chamam de mestre, e eu sou. Então se eu sou mestre e eu fiz isso com vocês, vá e faça o mesmo. O que Jesus tem feito por você? Da onde Jesus te tirou? Aleluia. Ah, pastor, eu estava com um casamento destruído. Então vá e ajude uma pessoa a restaurar o casamento. Eu estava nas drogas, eu era viciado. Eu estava na pornografia, eu era viciado. Eu estava, sabe, no álcool, eu era viciado. Aí Jesus fala assim, estou lavando os teus pés agora, te servindo. Então vá lá, aprenda, sirva ao outro. Porque a marca do discípulo de Jesus não é a carteirinha que ele tem da igreja. A marca do discípulo de Jesus é servir. O material de guerra, o armamento de guerra do discípulo de Jesus é bacia e toalha. É servir. Eu não posso crer que você lembra de alguém que parou e você não faz um telefone, não faz uma visita. Eu não posso acreditar que os pastores estão servindo aqui e serviram aqui e eles estão passando por luta e ninguém diz, cadê a pastora? Cadê o pastor? Eu estou pregando para a igreja. Essa mensagem aqui nunca ela caberia numa outra igreja que eu fosse pregar. Eu estou pregando para a igreja que Deus me colocou como pastor, que eu vou prestar conta. Você quer ver o outro exemplo? Tirando algumas pessoas que perguntaram, vocês lembram de uma pastora que a gente tinha aqui, que cuidava dos diamantes? Nome dela? Juliana. Já saiu faz o quê? 3 meses, 4 meses. Quem perguntou dela para mim? Ninguém. Cara, se eu, que sou humano, cheio de defeito, e talvez como você também, que muitas vezes em alguma situação talvez não me importe, isso eu estou sentindo, como será que Deus vê isso da sua igreja? Não dói no seu coração quando você olha assim, por exemplo, vê um monte de cadeira vazia, e você começa a pensar, fecha os olhos, começa a pensar nos irmãos que você não vê aqui perto de você, que sempre está aqui no domingo de manhã. Então será que eu vou para casa? Eu vou sozinho? Vou viver a minha vida? Fazer o meu churrasco? Porque assim, Paulo diz que vai ter dias na nossa vida que vai ter dias maus.
Hoje, graças a Deus, talvez você pode falar assim: eu não estou precisando de ninguém. Mas um dia, a gente precisa. E as pessoas correspondem àquilo que fizeram com ela. Sabe, existe uma gratidão no coração das pessoas. Quando uma pessoa se importa comigo, com você, você se sente grato e devedor. E devedor. Agora, eu não posso reclamar que alguém não me visita quando eu estou passando por um momento de enfermidade. Se eu não visito. Desculpa, igreja, mas eu preciso colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem lembra do Pignata? Fundador dessa igreja. Por que ele não está vindo? A esposa dele faz mais de meses que anda de hospital em hospital. Esses dias ele foi internado quase 3 meses, fazendo hemodiálise. O Pignata tem 70 anos, mora sozinho. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim: cadê o irmão? Aquele que quando vocês apresentam, fala assim: a igreja tem 36 anos e a gente tem um membro aqui que faz 36 anos, cadê ele? Como que Deus vê isso? Vai ter que fazer hemodiálise. E assim, eu poderia citar vários e vários e vários. Cadê o fulano? Sabe, eu olho para ele assim, não vejo mais ele com a esposa dele. Cadê o fulano? Pois é, talvez ele precisou só de um conselho seu, porque ele estava passando crise no casamento dele, e você poderia falar assim: eu passei por isso e Deus me ajudou assim, assim, assim. E hoje talvez você veja ele sozinho aí na igreja. Mas Simão, talvez ele pudesse perguntar: por que me envolver? Por que não ser igual à multidão? A multidão aqui, ela representa os espectadores. Simão representa a sensibilidade. Alguém que é sensível à dor do outro. Você sabe assim, ó, eu não sei se tem algum médico aqui, mas todo médico, enfermeiro, quando ele começa na sua profissão, quando ele chega em casa, eu sei porque a Andressa era assim. Quando chegava em casa, falava: tadinho, eu não posso ver aquele paciente que está, sabe, doente ali. Aí vai passar, porque ele, quando ele está entrando naquela profissão, ele é sensível. Mas vai passando o tempo, ele vai se acostumando com aquilo. E aí que chega assim, você sabia que muitas vezes o cara está fazendo a autópsia de um morto, ele está abrindo o morto, e às vezes para ele adiantar o serviço, ele pega a marmita dele, coloca assim do lado do morto, ele vai comendo e fazendo o trabalho dele, ele não sente mais nada. Igual alguns médicos que você vai agora, eles não sentem mais nada. Para eles você é só o quê? Um número. Alguém que chegou ali, eles passam um remédio, te mandam embora, mas eles não sentem nada, não tem sensibilidade nenhuma. E essa falta de sensibilidade, ela tem entrado dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Simão, ele representa a sensibilidade. Por que me envolver? Tiago, capítulo de número 2, o verso 17, ele vai dizer, por que eu tenho que me envolver? Porque, Tiago 2 e 17, porque Deus ele age com quem age.
Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo ela é morta. Eu não tenho que dizer, eu sou filho, discípulo de Jesus, mas eu não ajo, eu não tenho obras. As nossas obras, elas não nos dá a salvação. Eu não faço nada para eu ser salvo, eu faço porque eu já sou salvo, é o DNA, aleluia. Eu faço porque faz parte de mim. Então eu não vou fazer para ser salvo, mas eu faço porque eu já sou salvo, e por esse ser salvo, isso faz parte de mim. Então Deus age com quem age. Aprenda uma coisa: o céu ele não aplaude espectadores, o céu ele envia Simões para ajudar, aleluia, ao outro carregar a sua cruz. E às vezes a gente pensa que é muito, às vezes a gente pensa que para o milagre acontecer na vida do meu irmão, eu preciso me dar muito. O que foi que Jairo falou para Jesus? O Jairo não, o centurião. Quando ele chegou para Jesus e falou: Senhor, vamos na minha casa, eu estou com um funcionário meu lá que está doente. Aí Jesus falou: eu vou. Aí ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas uma palavra tua e o meu servo vai ficar curado. Sabe, muitas vezes a cura na vida de algumas pessoas não depende que você coloque a mão no bolso, depende de uma palavra sua. Uma palavra sua falada na sua simplicidade, ela vale muito mais do que aquelas frases que a gente pega lá no Google lá e manda para as pessoas. Aquilo não é real. Aquilo eu peguei de alguém e mandei, não tem nada a ver comigo, eu achei bonito, mas eu posso falar até feio, mas se essa palavra vier do meu coração, ela pode curar a vida de uma outra pessoa. Palavras têm poder, palavras têm poder para curar, palavras têm poder para restaurar, palavras têm poder para colocar a pessoa de pé novamente, aleluia. Agora, como sair dessa apatia? O que é apatia? É você praticamente estar morto para aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Apatia é tipo, eu estar falando aqui, você ter certeza que é Deus que está falando, mas você está dizendo assim, tipo, eu não vejo a hora de terminar porque eu já não aguento mais, o pastor tem que parar esse negócio aí, porque está doendo. Só que deixa eu falar uma coisa para você, amado. Antes da palavra falar com você, ela fala comigo. Ela fala comigo. Sabe, a marca de um crente é o amor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, aleluia, ainda que eu falasse a língua dos anjos, caramba, e falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como alguém batendo em uma lata. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu tenha o dom de revelação, se não tivesse amor, nada seria. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitaria. O amor, ele é paciente. O amor é benigno. O amor não tem ciúmes. O amor não é soberbo. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses. Não se alegra com a justiça. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, vai desaparecer. Havendo línguas, um dia vai cessar. A ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora nós vemos como espelho, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei, como também serei conhecido. Agora permaneça a fé, a esperança e o amor. Porém o maior desses três é o amor. O Renato Russo, ele musicou parte de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí ele dizia: é só o amor, é só o amor que conhece o que é a verdade. O amor é bom, não quer o mal, não se ensoberba ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem doer. É ferida que dói e não se sente. Essa é a marca do crente. Agora, como sair dessa apatia? Ao meu ver, é preciso quebrar 3 cadeias que nos prendem. Primeiro é a indiferença. Eu não posso ser indiferente à dor do meu irmão. Eu não posso ser indiferente àquilo que o meu irmão está passando. Aquilo tem que me incomodar. Aquilo tem que me fazer revirar, sabe, dentro da minha cama, na minha cama sem poder dormir, pensando uma possibilidade de fazer alguma coisa, pelo menos orar. Eu tenho que quebrar a indiferença. Eu tenho que quebrar a passividade. Eu tenho que entrar na ação. Eu não posso só olhar para uma pessoa e dizer, ele está com frio. Não, eu tenho que pegar, sabe, uma roupa e vestir essa pessoa. Eu não posso dizer só, coitadinho, está com fome, eu preciso dar um prato de comida. Coitadinho, ele não está vindo na igreja, eu preciso ligar para ele. Por que eu tenho que terceirizar? Por que eu tenho que chegar para o pastor Júnior e falar, pastor Júnior, você ligou para o irmão? Você visitou o irmão? Por que eu tenho que terceirizar? Muitas vezes as pessoas terceirizam. Pastor, eu não estou vendo fulano aqui. Eu também não estou, irmão, faz tempo, estou orando, estou ligando. Você tem ligado para ele? Ah, não.
porque eu tenho que terceirizar para você. É o pastor Adriano que tem que ligar, é o pastor Adriano que tem que visitar. Isso é obrigação do pastor. Não, amado, obrigação do pastor é pregar a palavra de Deus e dar direção para a igreja. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, Ele não falou, todos os pastores, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Está falando para mim, para você, crentes normais, que trabalham, que vêm do campo, que tem 2 filhos, que vai visitar os filhos, mas que resolve carregar a cruz de alguém. Eu tenho que quebrar a indiferença, a passividade e o egoísmo. O que é o egoísmo? É quando eu penso só em mim. Está tudo bem comigo, então está tranquilo. Está tranquilo. Não chegou em mim ainda, está tranquilo. A apatia, ela mora bem longe da cruz. A paixão, ela mora perto da cruz. Quando eu estou apático, eu me distancio da cruz. Mas quando eu estou sensível, quando eu tenho paixão por Jesus, eu me aproximo da cruz. E quando eu faço isso, sempre tem um retorno para a minha vida. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Quando eu me importo com aquilo que Deus se importa, Deus se importa com aquilo que me importa. Qual foi o impacto dessa atitude de Simão de carregar a cruz e ajudar Jesus? Qual foi o impacto? Primeiro, seus filhos, Alexandre e Rufo, se tornaram conhecidos, homens de Deus, reconhecido pela igreja primitiva. Meu amigo, ajuda aí, Romanos capítulo 16 e o verso 13. Aleluia. Olha o que diz: muito tempo depois que Jesus já tinha ido, que Simão tinha ajudado, você já imaginou alguém chegando na casa de Simão, dizendo, o pessoal comentando com os filhos dele: olha, você não sabe de uma coisa, Jesus estava carregando a cruz, ele estava tão cansado que ele caiu várias vezes, mas o teu pai Rufo, teu pai pegou a cruz de Jesus e levou até o Gólgota. Aquilo impactou a vida daquelas crianças. E algum tempo depois, quando Paulo está escrevendo, esses meninos já são ativos, sabe, porque aquilo que eu faço reflete na minha casa, aquilo que eu faço reflete nos meus filhos. Eu lembro que, pode deixar aí, irmão, eu lembro que quando eu estava dirigindo uma igreja, lá em Vargem, lá tem um lar de idoso, e aí de repente tinha o Nelson, estava trabalhando, estava na prefeitura, estava mexendo lá, perto do lado de idoso, estava mexendo nos canos lá, que lá a água é a própria prefeitura que cuida. E aí de repente parou uma caminhonete, sabe aquelas caminhonetes de fazendeiro bonita, aí desce um homem, jovem, com o seu filho, pequeno, e aí ele desce com um senhorzinho, aí o Nelson está ali observando, aí o Nelson olha para ele e fala assim: o que o senhor vai fazer? Porque o Nelson também já era de idade, já tinha mais de 60 anos,
ele falou: o meu pai está dando muito trabalho, eu vou pagar aqui para o pessoal cuidar dele. Aí o Neto só olhou para ele, olhou para a criança dele e disse assim: eu espero que o seu filho, que está vendo isso, não faça a mesma coisa quando você estiver velho. O camarada pegou o pai dele, colocou no carro de novo e levou em volta. Sabe por quê? Porque os nossos exemplos influenciam a vida dos nossos filhos. Muito tempo depois, esse rapaz já era o filho de Simão, já era conhecido na igreja pela paixão que ele tinha por Jesus, pelo amor que ele tinha por Jesus. E aí Paulo, quando escreve para Roma, ele diz assim: saudai Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, a mulher de Simão, que também tem sido mãe para mim. A atitude de Simão naquele dia mudou a história da sua família. Que tipo de história você está construindo para a sua família? Paulo diz: manda saudação para Rufo, filho de Simão, que foi eleito, escolhido por Deus. Igualmente, manda um abraço à sua mãe, a esposa de Simão, que tem sido mãe espiritual para mim. Nós não sabemos o impacto de sermos usados na vida de alguém. Tem um provérbio, o Adab, de uma tribo africana, que diz: quem bate o tambor não sabe até onde o som pode chegar. Você não sabe quem você está ajudando hoje, aleluia. Você não sabe, você pode estar ajudando um escolhido de Deus. A esposa de Simão, ela foi uma mãe espiritual para Paulo. Quando Simão carregou a cruz de Cristo, Cristo carregou a casa de Simão. Quando Simão carregou a cruz de Cristo, Cristo carregou a casa de Simão. Que Deus, nesta manhã, levante pessoas igual Simão. Que Deus te use como Simão para ajudar a carregar a cruz de alguém. Isso é ser igreja. Isso é ser filho de Deus. Quando a gente carrega a cruz, quando a gente ajuda a carregar uma cruz que não é nossa, Deus carrega a nossa cruz. Jesus disse: olha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por que muitas vezes a nossa cruz é tão pesada e não tem alívio? Porque a gente não ajuda a aliviar a cruz de outra pessoa. Toda vez que você alivia a cruz de outra pessoa, Jesus alivia a nossa cruz. A oração de São Francisco de Assis é: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde tiver ódio, que eu leve o amor. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se vive para a vida eterna.
Amém? Você pode se colocar de pé? O pastor Adriano vai orar por você aqui nessa manhã. Pai, nós te louvamos por essa palavra que nos ajuda a sairmos daqui mais crentes. Nós te louvamos por essa palavra que desperta o nosso coração em Ti. Queremos ser como Simão. A nossa pequenez, Senhor, a nossa falta de entendimento, de achar que nós não somos capazes, mas de nós nada temos se não é o amor de Cristo para nos ajudar. Que nessa manhã, Senhor, de domingo, nós saímos daqui com o grito do Teu Espírito Santo que grita dentro de nós. Eu saio daqui, Senhor, nessa manhã constrangido por essa palavra. Eu saio daqui dessa manhã, Senhor, constrangido porque o céu grita dentro de nós. Senhor, não é possível a gente olhar para a dor do próximo e não sentir a mesma dor. Quando a Tua palavra declara, quando a Tua palavra nos exorta, quando a palavra do Senhor nos chama para se alegrar com os que se alegram e para chorar com os que choram, que o Teu Espírito Santo possa derramar sobre nós nessa manhã uma unção que nos comove, que nos leva, que nos desperta, Senhor, a se preocupar com a dor do próximo, a se preocupar com a ausência do meu irmão. Senhor, que nós possamos fazer como Paulo, que para a sua ministração para descer, para ver se Eutico está bem, para ver se aconteceu algo mais grave com Eutico. Senhor, que nessa manhã a gente possa entender que ainda tem vida dentro desse meu irmão, que a gente possa entender que um abraço vai mudar o destino, vai mudar o posicionamento, o Espírito do Senhor, e nós aproveitamos para nos lembrar de cada um dos nossos irmãos que estão passando por momentos adversos, que estão enfrentando, Senhor, suas lutas. Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, ir até a sua casa, até o seu endereço, e Senhor, ao sairmos daqui, possamos mandar uma mensagem, podemos mandar uma ligação, nem que for para dizer: estou orando por você, conte comigo, a sua família está debaixo das minhas orações. Espírito Santo, que essa seja uma semana que nos leva, Senhor, a incomodarmos, Pai, com a dor do meu irmão, que o bálsamo de Gileade possa alcançar as suas vidas, Senhor, porque diante do céu não existe, Senhor, grandes e pequenos. Diante do Teu olhar, diante da Tua palavra, nós somos vistos como iguais, Pai. A responsabilidade é a mesma. Que o Senhor possa nos levantar e que nós possamos olhar, Espírito Santo, e entender que os frutos do legado que nós deixamos vai influenciar na igreja do presente e na igreja do futuro, porque os nossos filhos vão ser, Senhor, bálsamos na vida dos demais, porque vão entender que nós fomos momento de cura na dor de alguém, que nós fomos momento, Senhor, de restauração na vida de alguém, e de modo igual, Senhor, cumprirão o propósito, porque esse é o propósito, Senhor. Espírito Santo, que o amor do Senhor possa arder dentro de nós, e que nós saímos daqui nessa manhã, Pai, empoderados por essa palavra. Senhor, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um dos nossos irmãos que estão atravessando momentos, ciclos, Senhor, tão difíceis e tenebrosos, cônjuges, filhos, Senhor, esposas, os maridos, os nossos anciões, Senhor, pessoas que têm um chamado, e Senhor, não é fácil, dolorido. Às vezes nós guardamos as nossas dores para, Senhor, ajudar a dor de alguém, mas nós te louvamos porque o Teu Espírito Santo tem nos confortado e consolado. Pai, que essa manhã saiamos daqui dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, porque a Tua voz, ela é nítida, ela é palpável e ela é perceptível e direcional para a nossa vida, no santo nome de Jesus. Pai, leva o Teu povo em paz, leva o Teu povo debaixo da Tua proteção. Não vale maldição, não vale encantamento, não vale a mandinga, não vale nenhuma obra do inferno contra a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos estão protegidos, guardados, e nós declaramos que estamos autorizados, Pai, a prosperar, a vencer, a amar
Senhor, cada vez mais a vida dos nossos irmãos. Leva-nos em paz, pelo amor de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a comunhão doce do seu Espírito esteja sobre nós hoje e para sempre. Você diga: Deus te abençoe. Vai na paz, vai na bênção. Dê um abraço, 2, 3, 4 pessoas aí. Deus abençoe, em nome de Jesus.